Oficina Cultural Oswaldo de Andrade, Museu da Pessoa, 16 de outubro de 1992, fita número 17, depoimento 33, Marina e Kitty. Entrevista com Lourença Soares. Então vamos começar lembrando da sua infância, né? Nome, onde você nasceu, nome da cidade, né? Data de nascimento, né? Eu nasci no distrito de Santo Antônio de Lisboa, a 12 quilômetros de Florianópolis, Santa Catarina, no ano de 1933, 14 de 6 de 1933, para ser bem clara. E dos pais, nome, local de nascimento? Meu pai é Ricardo Soares de Oliveira e Almerinda Maria Soares. Eles nasceram no mesmo distrito. Agora, a data do nascimento deles não tenho lembrança. E os avós, você se lembra? Sim, o avô paterno era João Dias de Lima e Marciana Maria de Lima, do paterno. Do materno era Maria Marciana de Lima, eram os primos, e Ludovico Dias de Lima, o avô materno. Conta um pouco como é que foi sua infância. Pouco eu tenho a falar da minha infância, porque ela foi assim, um pouco triste. Não tenho muito a lembrar da minha infância, não foi fácil. Não conheci minha mãe, meu pai vivia longe porque trabalhava numa casa de comércio um pouco distante do local e vivi uns tempos com minha avó e meu padrinho. Depois fui viver com meu pai e meus 3 irmãos. 4 irmãos, eram 4. Eu única filha mulher. Depois meu pai achava que eu não podia continuar morando com ele, porque ele saía, voltava só uma vez por mês, cada 15 dias. Uma menina no meio de meninos não estava bem. Então, fui morar com uma madrinha de Crisma. Isso em Florianópolis, a 12 quilômetros próximo. No local que eu morava com meus irmãos, era tipo de um sítio. Uma casa, com árvore, com cascata, com tudo, mas um sítio simples, né? E fiquei com essa madrinha pouco tempo. Não deu, voltei para a casa do meu pai, aí ele, conversando com um amigo, juiz, que tinha outro amigo que era um médico veterinário paulista. Como o casal de São Paulo queria uma menina, adotaram uma menina, eles, conversando com esse amigo comum dos dois, acertaram que me levariam para criar para o Rio. Meu pai morava no... O casal morava no Rio de Janeiro e o meu pai, de sangue, morava em Santa Catarina. Então foi feito um documento, espécie de um documento onde eles se comprometiam e se responsabilizariam por mim, criando-me, educando, dando toda a assistência que uma criança da minha idade devia ter uns 7, 8 anos por aí. Depois disso, me vi com esse casal morando numa cidade perto de Florianópolis, chamava-se São Francisco. Ficamos lá um tempo, depois fomos morar no Rio de Janeiro, no Flamengo. Mais ou menos 10, 12 anos eu já estava. Moramos lá durante 2 anos no Flamengo. Depois fomos morar mais 2 anos
em Niterói, em Caraí, na cidade de Caraí. Após esses 2 anos, voltamos para o Flamengo. E você estava sempre com esse casal? Com esse casal que passaram a ser meus pais de criação. E qual era a diferença da sua vida entre a sua vida no seu lar de família e a sua vida agora com um casal novo, né? Nessa época... Qual foi a diferença que você se lembre? Foi boa, não foi? Foi boa, porque eu saí de uma insegurança, infância totalmente confusa. Não tem nem como, não me lembro assim alguma coisa positiva. Era desalentador, era sem segurança, sem nada. Agora o casal deu a mim aquilo que eu não tinha. Apoio, orientação, moral, um pouco de estudo e um pouco de carinho, assim, da maneira deles. Eles foram muito bons. Meu pai de criação, que era o médico veterinário, ele era muito severo em relação ao meu comportamento. Então, ele trabalhava, viajava, quando voltava, assim, como ele era funcionário da Defesa Sanitária Animal, com sede no Rio de Janeiro, aliás, na época, Distrito Federal, né? Ele passava muito tempo fora de casa. E ao voltar, ele estava sempre: cadê a Lourença? Onde é que está a Lourença? A minha mãe deixava sair, mas quando ele chegava, eu tinha que estar em casa naquele horário. E durante o período que eu morei em Niterói, ele trabalhava em Niterói. Acho que 2 anos mais ou menos. Então, ele saía de manhã e voltava às 18 horas. Às vezes eu já era mocinha dos meus 16, 17 anos, estava na esquina brincando, namorando, conversando com as outras jovens da minha idade, olhava assim e via uma viatura espécie de, como eu posso dizer, me foge, um micro-ônibus, era um micro-ônibus da época. Eu avistava a carinha ou a careca do meu pai de criação, saía correndo, em vez de ir pela porta da frente para que ele não me visse, entrava na porta de fundo, fechava a porta, ele já chegava e dizia: cadê a Lourenço? Eu respondia: estou aqui. Então ele foi muito severo, muito correto, procurou dar a mim uma noção de moral, de decência e de comportamento de bem. Você arranjou muitos amigos nesse momento? Como é que era a sua vida? Não, de era brincadeira? nessa minha adolescência ali, era naquela hora de brincar, de fletar, de conversinha, de adolescente, mas nada de consequência, era só por ali. Tinha festas, brincadeiras, como é que era a escola? Algumas, mas eu só ia com eles ou acompanhado. Sozinho ele não me deixava muito sair. Ele me controlava muito. Eu poderia ir a um baile de carnaval, ou ir a um clube, alguma coisa, ou com ele, ou com o casal, ou com a empregada. Sozinho ele não deixava. E se eu, às vezes, ia com uma amiguinha no Rio, no Flamengo, com meus 19 anos, 18 anos, ele ia verificar se eu tinha ido realmente com ela. Como é que você sentia esse controle? Eu não gostava muito, mas achava que eles deviam ter uma certa razão, porque eles estavam zelando por mim. Eu não gostava, achava que um pouco lá no fundo, eu achava que eles faziam aquilo porque eles não eram meus pais de sangue. Mas depois de uns anos, meus 25 anos, ele fazia isso para o próprio filho dele, homem. Então eles tinham outros filhos? Depois 2 filhos. Depois de você ir para a casa dele? Depois de uns 2 anos que eu já estava com ele, ele teve um filho homem. 10 anos depois do nascimento daquele primeiro filho, teve um segundo filho homem.
Eu fui mulher, única mulher, com meus irmãos de sangue e com os 2 meio adotivos, né? Agora, se ele se comportava severamente com o próprio filho, ele sempre dizia que ele tinha um comportamento de moral um tanto exagerado. No modo dele, ele estava certo. Para a época, também. Hoje eu acho que ele estava certo, em termos. Mas como ele era severo com o próprio filho, eu aceitava, em parte, tudo aquilo. E também, em muitas vezes que eu já estava com meus 20 e tantos anos, 27, 28 anos, já morava sozinha em São Paulo, voltava à chácara, que eles tinham uma boa chácara, eu ia de vez em quando, aquelas datas bonitas de Dia das Mães, no fim do ano, nos dias de feriados, então eu ia para lá e ele, conversando comigo, sempre dizia que a mulher é diferente dos homens. No conceito dele, há 30 anos atrás, 35 anos atrás, mais ou menos, ele achava que a mulher era diferente do homem. Por quê? Ela tinha que ter linha acima de tudo. Ela tinha que ter dignidade, que certos lugares que o rapaz entrava, uma moça não devia entrar, porque a moça era diferente do rapaz. E que num ambiente de estudante, como eu trabalhei na Faculdade de Medicina Veterinária, era jovem, ele dizia para mim: tenha cuidado com os estudantes, que estudantes são rapazes, eles são inconsequentes. Você se preze, se cuide e se zele. Esses foram um conceito que ele sempre incutiu em mim. Nessa época eu achava que ele era meio exagerado, severo. Hoje eu acho que ele tinha razão, que ele, no fundo, ele zelou por mim, pelo meu comportamento. Não sei se a minha conduta hoje é fruto daquilo que eu aprendi com eles no meu convívio. Acredito que sim, porque nós somos 50%, a meu ver, 50% nós somos fruto do meio e 50% de genes, né? Que a gente herda, a genética. Esse é o meu conceito na minha idade, hoje, com meus 59 anos de idade. Eu penso assim. E a sua escolaridade, como é que foi nesse tempo todo? Foi confusa, muito confusa. Muito confusa. Por quê? Eu estudei um pouco no Rio de Janeiro. Que era Distrito Federal. Distrito Federal, no colégio lá anglo-americano. Depois meu pai de criação foi transferido lá para Belo Horizonte. Lá foi a família toda para lá, durante o ano. Morei lá com eles 3 anos, moramos lá. Estudei lá um pouco. Não terminei, nem tinha terminado, voltamos para o Rio de Janeiro. Lá ficamos um tempo. Depois fomos passar umas férias em Sorocaba. Lá estudei, lá eu fiz o meu primário, na cidade de Sorocaba. Completei lá o primeiro grau, antigo era o primário, né? Hoje é o primeiro grau. Você lembra qual é a escola? Colégio Porto Seguro. Então lá fiz o meu primeiro grau. Depois voltei para o Rio de Janeiro. Lá ficamos 2 anos. Não quis estudar porque eu queria estudar de noite e a minha mãe dizia que não. Minha mãe de criação dizia não. De noite não, é perigoso, você quer estudar, estuda de dia. Quando a gente é jovem, a gente não mede as consequências, não tem noção da coisa certa, então não quis estudar.
não estudei. Fiquei. De noite não quero, de dia eu quero de noite você não vai. Então, ficou por isso mesmo. Quando, em 54 mais ou menos, ela perdeu o pai, aí minha mãe de criação foi cuidar da parte dos bens, da parte financeira e cuidar da mãe. Então eu fui para passar umas férias com ela lá também. Então, onde? Em Sorocaba. Então nos locomovemos do Rio de Janeiro, do Flamengo, onde nós morávamos, fomos para Sorocaba. Lá ficamos um tempo. Ela não pôde mais regressar ao Rio de Janeiro. Tanto que eu não levei roupa, não levei nada, porque eu deveria voltar. Mas o tempo que nós ficamos em Sorocaba não foi um tempo de 3, 4 meses. Aí eu ia ficar por muitos anos, porque ela tinha que morar lá, cuidar da mãe, cuidar dos bens financeiros, que eram muita coisa que ela tinha que ver. Ela era a filha mais velha. Então, tudo bem. Fui me adaptando lá. Frequentava o clube, ali pertinho, de uma quadra da casa. Tinha a mãe dela, que era uma senhora de idade. Não me aceitava muito como filha de criação dela. Nessas alturas já tinha nascido um menino, quer dizer, tinha o primeiro filho, que eu era mais velha, 9 para 10 anos. Tinha o segundo filho, que era mais novo do que o filho legítimo, 9 anos por aí. Então já existiam 2 meninos, um 9 anos mais novo do que eu e um nenenzinho. Esse nenenzinho tinha uma babá que cuidava dele. Então ficamos residindo em Sorocaba. Mas aí surgiu um problema. A mãe dela não me aceitava muito e começou a provocar desajuste. Que eu saía muito, que eu não parava em casa, que eu estava, sabe lá o que, fazendo como jovem. Eu estava próximo, era questão de meia quadra, do clube onde tinha jovem, ouvindo música, dançando normal. A minha mãe de criação achava aquilo normal e acreditava. Mas na hora ela não aceitava a mãe dela, né? Com isso, tivemos problemas. Ela não gostava de mim, eu também não apreciava pelo tratamento que ela me dispensava. Com isso, fomos entrando em atrito. Todo aquele tempo havia uma amizade, uma camaradagem muito boa entre mim e a minha mãe de criação. Mas o convívio com a mãe dela, na minha casa dela, o negócio começou a complicar. Por quê? Porque a filha tinha que ouvir um pouco a mãe. E eu ficava meia de lado. Ela me tratava bem, mas ela ouvia mais a mãe. Começamos a ter um pouco de atrito. Esse atrito foi indo, tomando vulto, a ponto que eles tinham um documento oficial de um juiz amigo dos dois, do médico veterinário e do meu pai de sangue, onde determinava que eles tinham responsabilidades sérias com a minha pessoa. Nessa época deveria ter mais ou menos uns 20 anos, um pouco menos, quase 20 anos. O meu pai de criação, um médico veterinário, ele estava viajando. Então encontrava-se na casa a mãe da minha mãe de criação, meus 2 irmãos de criação e eu. O clima foi ficando tão difícil que eu fiquei confusa, atrapalhada, desorientada, e tomei uma atitude.
Bom, essa atitude até hoje ela me marca, porque tanto que eu me emociono. Você gostaria de contar? Um pouco por alto, eu vou entrar rapidamente para complementar a minha infância e adolescência, que foi difícil. Determinado momento, no fim da tarde, achei que eu não tinha mais condições de ficar ali. Primeiro, que a minha mãe de criação não ia voltar mais para o Flamengo, no Rio. Segundo, que ela iria ficar cuidando da mãe. E eu não poderia continuar ali porque eu já estava um pouco consciente dos meus horizontes. Como é que eu ia viver assim? Dependendo de uma mesada do meu pai de criação para tudo que eu quisesse. Não. Aí resolvi levantar voo. Levantei voo no fim da tarde. Vim para São Paulo, sem conhecer ninguém, sem condições financeiras, simplesmente tinha um pouco de dinheiro para uma passagem de trem e para me manter por muito pouco tempo. Porque eu não estava em Sorocaba definido, eu estava lá para um período de emergência, mas a circunstância mudou. Então eu vim para São Paulo. Isso mais ou menos em 1953, quase 54, não me lembro que mês. Desci no Sorocabana, perdida, atrapalhada, desorientada. Conheci um casal, em conversa com um jornaleiro, um casal, e esse casal residia perto da Sorocabana. Foi aí que eu fui ficar com eles, contei o meu problema. Antes disso, a Relações Públicas da Sorocabana queria me dar um ingresso para que eu voltasse para Florianópolis. O que eu ia fazer em Florianópolis? Nada. Você tinha contato? Nada, porque quando eu morava em Niterói e Caraí, meu pai de sangue procurou minha mãe e minha mãe não deixou meu pai de sangue me ver e nem tampouco comentou comigo. Meu pai adotivo sempre falava, o médico veterinário: Lourença, você não tem ninguém em Santa Catarina, a única família tua somos nós. Esqueça que você teve a tua família, os teus irmãos lá. Então, com essa mentalidade, com essa orientação, o que eu ia fazer em Florianópolis? Nada. Então, o melhor foi, contornei com o casal, que eu sempre fui muito falante, comunicativa. Uma das coisas que me ajudou bastante. Então, conversei, como eu era uma jovem educada, com bom comportamento, com uma certa presença, inspirei confiança a eles. Aí eles pegaram, me acomodaram, fiquei com eles ali uma questão de uma semana, um mês mais ou menos. Depois eu fui trabalhar com uma senhora que tinha uma mãe de idade e que era dentista e que não podia deixar a mãe sozinha porque era muito idosa e com problema de doença. Então eu fui mais como uma companhia, mais como amizade. Não ganhava nada também, mas tinha tudo: casa, comida e um ambiente bom. Uma dentista com a mãe húngara, não eram nem brasileiras, mas falavam português como eu. Fiquei muito tempo com ela, questão dos 2 meses. Aí, através de um conhecido dela, arrumei um primeiro emprego numa fábrica de brinquedos. Então fui aprender como montar alguns brinquedos, fábrica de brinquedos Estrela. Então, como ajudante de montagem, eu comecei, mas não gostei do serviço. Não estava para a Lourença meia
ativa. Então disse para essa dentista que depois ela passou a ser minha tia e vó. Por afinidade. Se ela fosse minha avó e tia de sangue, não seria mais real. Tamanho o afeto que nos uniu. Onde eu encontrei apoio moral e orientação. Então, conversando com ela e com um rapaz conhecido dela, me arrumou na fábrica Fiel como ajudante lá de isoladora de fio, onde trabalhavam muitas moças da minha idade. Então eu fui trabalhar era um serviço simples, não tinha grande coisa, tinha que prestar atenção. Então fui trabalhar como ajudante lá, auxiliar de isoladora de fio. Fiquei lá uns 2 meses. O chefe do escritório me achou muito esclarecida, com um pouco de expediente para trabalhar no escritório. Então fui trabalhar como auxiliar de escritório. Fiquei ali uns 3, 4 meses como auxiliar de escritório, cujo dono da firma, o presidente, se interessou por mim, mas eu não tinha malícia, nem poderia passar pela minha cabeça que ele estava com interesse em mim. Então ele me convidou para que se eu queria trabalhar no escritório em cima, o escritório central. Eu aceitei e fui trabalhar como recepcionista e telefonista da firma, Fábrica Fiel Limitada. Tudo bem. Mas aí eu percebi aí que uma jovem começa a sentir os senões, as sutilezas da vida. Bom, eu senti que ele estava com uma intenção. Que intenção? Não me interessava. Primeiro eu estava ali a fim de trabalhar e ganhar o meu dinheiro único e exclusivamente. Nada mais passava pela minha cabeça. Percebendo que ele estava querendo me conquistar, eu simplesmente não me interessei mais por aquele serviço. A própria telefonista, que era antiga, uma pessoa de bem, me arrumou outro emprego, Porcelanas Mauá, na Conselheiro Crispiniano. E lá fui fazer um teste e fui muito bem aprovada, passei muito bem, fui escolhida em várias. O diretor, que era um diretor comercial, que era um brasileiro descendente de alemão, achou que eu estava ótima para o cargo. Questão de 5, 6 dias já comecei a trabalhar na nova firma, na Porcelana Mauá. Então lá fiquei trabalhando como recepcionista e telefonista durante quase 4 anos. Saí de lá porque a firma já estava com problema e estava reduzindo certas melhorias que ele tinha concedido aos funcionários, que chamava-se tipo de gratificação, que tinha o salário fixo na carteira e mais aquela gratificação por fora. Eu não sabia que a firma já estava iniciando uma dificuldade financeira. Então eu não gostei de ter me tirado aquela gratificação. Protestei de boas maneiras e pedi a conta. Aí eu fui trabalhar numa outra firma como datilógrafa e telefonista. Continuava morando com a dentista e a mãe? Morei muitos anos, depois vim morar na cidade, em casa de senhora, de casal de idade. Morei durante uns 5 anos com um casal de idade, que eu sempre procurei
morar ou com casal de idade ou com senhora, onde não havia muita gente. Ou era eu só, ou mais uma ou duas moças máximo, que muita gente não apreciava. Eu gostava demais de sossego. Então, nessa época da Porcelana Mauá, eu morava com o casal, na rua Pedro Táxi, na Consolação. E você continua com algum tipo de contato? Sim, a amizade cada vez aumentando. Ela era mantida com laços mais ainda afetivos, com a dentista e a mãe dela, que eu a chamava de vovó Suzana, né? Então, a dentista se chamava Anita Elza Krainick. Eu me emociono porque ela morreu. Bom, nessa parte da Porcelana Mauá, eu só saí porque me senti injustiçada. E como jovem, com direitos, um futuro melhor. Isso eu pensava na minha cabeça. Estudar não dava, porque ou eu trabalhava 8 horas para me manter, não tinha ninguém que me desse nada. Porque a dentista também não podia dar nada também. Ela também tinha a vida dela, tinha a mãe dela para sustentar. E não era justo que eu também aceitasse auxílio dela. Eu teria que também contribuir. Eu acho que era normal. E a sua mãe de criação não procurou você? Não. Quando eu, em 53, que eu vim para São Paulo, eu soube depois que foi uma confusão muito grande quando meu pai voltou de viagem e que contaram a ele que eu tinha fugido de casa. Esse é o termo grotesco. A Lourença fugiu, a Lourença foi embora para São Paulo. Nós não sabemos aonde ela está. Ele ficou aflito e apavorado porque eu não era maior de idade, ele tinha responsabilidade. Como é que ele ia prestar conta com o amigo, com o juiz, que a menor de idade tinha abandonado a casa, a proteção dele, a tutela dele, que ele era um pouco tutor, ele tinha responsabilidade, tanto que ele agiu como tal. Você saiu? Quando eu vim para São Paulo, no meu voo de libertação, eu quis seguir o meu caminho, caminhar sozinha com as minhas pernas. Hoje eu digo, graças a Deus que eu tomei essa atitude. Graças a Deus. Foi para o meu bem, a duras penas, sem condições financeiras, sem apoio, sem dinheiro e sem orientação. Eu não tinha nem orientação maliciosa. Eu não sabia que existia mulheres de vida fácil, prostitutas. Ignorava isso. Eu fui criada num ambiente fechado, onde não existia muito contato, onde não tinha, a maldade não tinha muito, então aquele ambiente não vinha esse tipo de conversa. Sabia alguma coisa de leitura, mas o que uma jovem com 20 anos lê, há tantos anos, hoje é diferente. Hoje o jovem de 14, 15 anos, ele sabe muito bem, mas eu com meus 20 anos não tinha grandes noções. Então foi um impacto. Agora, quando ele tomou conhecimento disso, ele ficou apavorado. Ele me procurou, ele revolucionou, ele trouxe a polícia, ele fez tudo, mas ele não conseguiu me localizar. Passou algum tempo depois, eu não queria mais vê-los. Mas tem um acaso, não me lembro porque, um amigo comum, alguém no Rio, que eu voltei ao Rio, falou-me deles. Então, existe aquela raiz, aquele afeto. Afinal, eles foram bons para mim. Deram para mim amor da maneira deles. Porque eles também não tinham grandes... Eu observei depois de muitos anos que para os próprios filhos deles, eles não tinham aquele...
queriam dar, mas não sabiam transmitir o verdadeiro amor. Ela dava para mim tudo. Me fazia um vestido, me comprava um sapato, passava a noite fazendo uma fantasia para o carnaval, para o dia seguinte, me deixava um vestido lá pronto para mim. Ela tinha a atitude de uma mãe de criação que queria bem. Se o próprio filho de sangue, ela não tinha aquela condição de transmitir o verdadeiro amor, que eles se queixaram comigo de alguns anos depois, então para mim eu achei aquilo normalíssimo. Se o próprio filho, se ela pudesse dar o mais novo, o temporão, se ela pudesse dar a lua para ele, ela daria, mas não deu o principal, o amor espontâneo, o amor necessário, o afeto, a segurança que a criança, o adolescente merece, precisa e deve receber de um pai e de uma mãe ou de alguém que cria. Isso é muito importante. Namorados? Tive vários. Namorei. Enfeitaram um pouco a sua adolescência? Sim, eu tive uma juventude, uma adolescência, depois dos meus 18 anos. Quando eu vivi com meus pais, eu tinha meus namoricos, corrido porque ele controlava, mas normal, nada de consequência. Namoro da janela, namoro de encontrar, de ir no cinema pegar na mão, mas junto com a empregada sentada na cadeira ali adiante, né? Esse foi depois que eu completei meus 20 anos, que eu andava com meus próprios pés, eu caminhava com a minha cabeça. Então tive vários e vários namorados, mas tudo sem consequências. Abraços, beijos, apertos, nada que eu possa dizer, me arrepender ou sentir vergonha, nada, nada, nada. Então, aquela orientação de uma linha reta, de decência, de moral, eu acatei. Pesou muito para mim. Mas eu acho que também entrou aí o meu caráter. Porque eu acho que o caráter de um adolescente, de um jovem, de uma pessoa dos seus 20 e poucos anos, ela se forma também por si. Ela é fruto daquilo um pouco do que ela recebeu. Eu não recebi quase nada na minha infância. Mas na adolescente foi severo demais, talvez um pouco radical. Talvez. Hoje eu aceito 70%. Você fez até que curso na escolaridade normal? Eu fiz o 2º grau e fiz o técnico de raio-x. Fui técnica de raio-x na Universidade de São Paulo, onde eu trabalhei. Depois que eu saí da fábrica da porcelana Mauá, meu pai de criação me arrumou uma carta para o reitor da Universidade de São Paulo, que tinha sido contemporâneo dele. Então eu fui falar com o reitor. Ele me enrolou simplesmente 8 meses. Eu chorava, dizia, ora ele me mandava para o assistente técnico, ora ele não estava. Depois de 8 meses, graças a um contínuo, um senhor de cor, distintíssimo, que era contínuo, que atendia as pessoas antes de passar para a secretária do reitor, ficou com pena de mim e colaborou, devo a ele. Aí ele conseguiu uma entrevista com o Dr. Gabriel Silvestre Teixeira de Carvalho, que era o reitor da época, em 59, cujo governador era o Carvalho Pinto. Depois de 8 meses de espera e vai e vem, eu falei com o Dr. Gabriel, como eu estou conversando com as duas senhoras. O que você quer, menina? 22 anos, incompleto. Dr. Gabriel, Dr. Macedo mandou essa carta para o senhor. O que você quer? Eu quero um emprego, preciso me manter. Você não precisa, o Macedo pode te sustentar. Ele é fazendeiro,
ele pode sustentar, ele é médico veterinário. Existem muitas moças que precisam mais do que você. Eu falei, o senhor vai me desculpar, mas o senhor se engana. Eu não conto com eles nem moralmente, quanto mais financeiramente. Ele olhou e disse, ah é? Você está falando sério? E comecei a chorar. Aí ele disse, tá bom, então o negócio muda de figura. Tua nomeação vai sair. 4 dias depois, realmente fui nomeada para o cargo de auxiliar técnico na Faculdade de Medicina Veterinária. Trabalhei diretamente na secretaria como auxiliar, com estágio probatório de 2 anos. Daí eu fiz um teste e fui aprovada. E era onde a faculdade? Na Rua Pires da Mota, 159, na Aclimação. Então fiquei trabalhando. Terminando os 2 anos, Dr. Gabriel Silvestre Teixeira de Carvalho, que não era mais reitor, era o catedrático da cadeira de Farmacologia e Arte de Formular, na cidade universitária, me chamou na diretoria da Faculdade de Medicina Veterinária e conversou. Menina, outra vez, você quer ir trabalhar comigo lá na cidade universitária, ser secretária do departamento lá, fazer serviço de escritório lá? Eu falei, o senhor está me convidando, eu aceito. Só que é na cidade universitária. Trabalha de vez em quando sábado. Eu falei, tudo bem, eu aceito com muito prazer, eu lhe sou muito grata. E fui. Fiquei uns tempos com ele, onde ele foi sempre distintíssimo, em todo o sentido da palavra. Trabalhei lá, tinha umas plantas muito bonitas, de vez em quando ele e a senhora dele iam visitar minhas plantas. Depois tive um pequeno desajuste com um assistente técnico. Aí voltei, nessas alturas o doutor Gabriel já havia se aposentado, ficou o filho dele como catedrático. Já era outra pessoa, outro comportamento, outra situação. Voltei para Pires da Mota, para a sede da faculdade. Mas só que eu fui trabalhar diretamente como secretária do departamento de raio-x, radiodiagnóstico e fisioterapia, cujo catedrático era um médico humano, um dos fundadores da faculdade. Quando a Faculdade de Medicina Veterinária foi fundada só pelos médicos humanos, porque não havia médico veterinário na época preparado para aquele fim. Quem era, você lembra? Ah, eram vários. Tinha o doutor Villanova. Olha, não. Eu sei que haviam vários. Havia o catedrático da cadeira de radiologia de substância radiativa, era o professor, doutor Honorato Faustino de Oliveira Júnior. Esse que era o médico-chefe catedrático dessa cadeira. Então eu fiquei trabalhando com ele de 1965 a dezembro de 1970. Nesse período eu trabalhei como secretária, fiz o curso de técnico de raio-x, técnico de radiologia, na Secretaria da Saúde, sob aulas dele, sob orientação dele. Ele dava aula também, além do atendimento de grandes e pequenos e médios animais, que era o departamento do raio-x, que atendia todas as clínicas da faculdade, e todos os médicos, todos os profissionais de medicina veterinária particulares iam todos para lá. Esse departamento tirava raio-x de todos os animais, desde um cachorro, gato, cavalo da força pública, leão do zoológico, um periquito, um canarinho, qualquer. Eu como técnica de raio-x, tirei 12.000 e tantas radiografias num período de 5 anos. Todos esses animais? De todos esses animais que eu citei, cavalos, às vezes de áreas particulares também iam,
E tenho também foto, é uma pena, tirando raio-x de um leão com raquitismo, semi-anestesiado. E onças, tiramos várias vezes. Então, eu atuei como técnica de raio-x, fiz vários trabalhos com o professor de peças para o trabalho dele de tempo integral na universidade, que ele conseguiu esse trabalho graças, modesta parte, à minha humilde colaboração. E além dos trabalhos de científico, também nós fizemos trabalho com fêmur de boi e de cavalo do Jockey Club de outros lugares com os alunos. Então, e de lá para cá, vamos dizer, como é que hoje, atualmente, você mora com quem? Hoje, atualmente, eu sou dona do meu apartamento, tenho o meu conforto, aposentei-me em outubro de 85, após meu pedido, pedi minha aposentadoria com 30 anos, 1 mês e 9 dias. Foi exatamente. E foi tudo bem? Você está recebendo? Tudo bem. Só que eu me sinto um pouco injustiçada. Por quê? Trabalhei lá na universidade, deu o melhor de mim com aquilo parte toda. Trouxe meu cargo em 70 da universidade, cargo com verba e tempo integral para a Secretaria da Saúde, a meu pedido, atendida pelo secretário da Fazenda da época, doutora Arrobas Martins, cuja doutora Palmira Kuzmak foi autora de todas as leis e decretos que me relatou e que colaborou muitíssimo. Eu devo muito a ela e ao professor Norato Faustino de Oliveira Júnior, nesse sentido. Quando veio o meu cargo e eu completei meu tempo na Secretaria da Saúde, trabalhando aonde? No Departamento de Administração e Gabinete do Coordenador, da Coordenadoria de Saúde à Comunidade. Lá eu exerci a função de responsável por tudo que era verba, de adiantamento, de material permanente, de pronto pagamento. A campanha da meningite de 1972 e 73, ela deve muito à modesta parte a mim, ao Dr. Décio Pacheco Pedroso, que era o coordenador da época, e muita gente da área técnica, da enfermagem. Nós trabalhamos muito em trabalho, eu na qualidade de responsável, comprando todo os material, desde uma caneta, uma seringa, a tudo que era material. Depois dessa parte desse tempo do gabinete do coordenador, eu fui trabalhar 1 ano e pouco no TRE, porque eu fiquei muito doente, estafada. Mas aí você já se aposentou, né? Não, antes de aposentar. Uhum. Depois que eu me aposentei, não quis mais nada com o serviço público. Mas atualmente você frequenta alguma associação? Você faz o que atualmente? Como é seu cotidiano? Atualmente fez 7 anos que eu me aposentei. Eu tenho doado assim, ajudado pessoas de idades e doentes que precisam de mim. Como? Amizade, sem lucro, sem benefício financeiro, só pelo fator de solidariedade humana, de ajudar quem precisa. Porque o idoso é muito deixado de lado. Ninguém gosta muito do velho. O velho cheira mal, o velho incomoda, o velho fala demais, o velho faz chantagem. Eu tenho tido, nesses 7 anos, me dedicado muito com apoio, com ajuda, toda e qualquer ajuda. Mas não... sem um vínculo de... Empregatício. Não, sem... espontâneo. Sei. Humanamente. Voluntário, né? Voluntário, humano, sem fins lucrativos. Qual é o seu sonho? Olha, o meu sonho é continuar o meu caminho, sem grandes pretensões, viver dentro do normal, com saúde, podendo ser útil, mas sem muita confusão à minha volta.
gosto, tenho várias relações de amizade de 40 anos, casais cujo filho vi nascer, tenho 3 irmãos que moram em Florianópolis, várias amigas de idade, uns 4 ou 5 idosos também, há um relato. Não é isso que eu quero, eu pretendo ainda programar alguma coisa de útil para mim e para o que me rodeia.